1.500.000 pessoas infectadas pelo mundo, milhões de pessoas obrigadas a readequar suas rotinas ao limite de suas casas. É impressionante como um organismo de 1 bilionésimo do tamanho do ser humano parou a humanidade. Há pouco mais de 100 dias, o mundo parou. Observamos que no mundo globalizado, o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, o fluxo de informações ocorre sobretudo ali no hemisfério norte, pegando o continente norte-americano, a Europa e a Ásia. Esses fluxos que vocês observam o fluxo aéreo internacional de aeronaves. Então, elas se dirigem para as principais cidades do mundo, as cidades globais, Nova York, Londres, Berlim, Tóquio, Pequim, vão crescendo essas cidades de dimensão e importância na economia capitalista. Essa outra imagem, vocês observam aí ainda esse fluxo aéreo internacional, e onde eles se concentram. E logo abaixo vocês observam também onde se deu a maior proliferação. Foi justamente nesses encontros dessas grandes cidades mundiais, onde os aviões estão partindo ali para o hemisfério norte. Quando observamos agora o hemisfério sul, o contágio ele é bem menor comparado a esse hemisfério norte, né? Então, o fluxo de pessoas no mundo globalizado, por conta dessa pandemia, ele cessou, ele diminuiu, tá? Mas não foi só esse fluxo também. Se a gente observar aqui, o fluxo de mercadorias também diminuiu bastante, tá? E qual dessas mercadorias eu estou falando? Bem, no mundo globalizado, as fábricas, as unidades de produção estão espalhadas em diversas partes do mundo, tá? Então você tem produção de peças de um maquinário feito em um país e mandado para outros países. Com a globalização, a produção de vários setores sensíveis que hoje são necessários ao Estado foram verificados que estão em outras nações. É o caso, por exemplo, dos suprimentos médicos hospitalares que se localizam na China, né? Anthony Daniels, um médico psiquiatra, abordou isso. O mundo viu o erro que foi deixar a China como a fábrica do mundo, porque numa situação como essa, estamos demandando muito aparelhos, por exemplo, de respiração, e a China não está dando conta de atender a demanda mundial. Então era interessante que esses países tivessem essas indústrias estratégicas em seus territórios, para não depender sempre do mercado externo. O Brasil, por exemplo, está passando por isso. A gente tem que comprar inúmeras máscaras, kits de médicos para testar a população, aparelhos respiratórios, e a gente não tem uma indústria, uma planta industrial no país para produzir isso, para atender essa nossa demanda. Então a gente tem que estar buscando lá na China. E atualmente, muitos países, todos os países estão buscando essa demanda na China, né? Sobre a China, é interessante a gente analisar o desempenho dela no enfrentamento da pandemia. Então, a gente sabe que essa doença começou ali em Wuhan, quando as autoridades sanitárias da China verificaram que aquilo tinha potencialidade de se tornar algo maior, imediatamente fecharam a cidade, ninguém entra, ninguém sai, e foi bem simbólico a construção de um hospital, de um grande hospital com vários leitos em 10 dias. Então, analisar a China é uma questão complexa, porque inicialmente ela não estava apresentando os dados da evolução dos contágios que aconteceu dentro do seu território. Então, isso deixou muita comunidade internacional com o pé atrás. Mas, no fim das contas, o regime de Xi Jinping se sai fortalecido na medida em que ele aumenta a fiscalização sobre a própria população através de tecnologia, né? Usar a tecnologia para ver quem estava doente, vendo quem estava com temperatura elevada, mas também internacionalmente ele sai se destacando no cenário internacional, uma vez que ele começa a oferecer, o regime de Xi Jinping, ou seja, a China, começa a oferecer suporte para outras nações do mundo que passam a enfrentar o problema do coronavírus, que é o caso aí da Itália, né, que no caso do continente europeu, ela se destaca por ser o epicentro dessa doença naquele continente. Então você vê aí a Itália, representado por Milão, que foi a cidade que se destacou no cenário do epicentro, do epicentro da doença na Europa. Inicialmente, as autoridades locais, aí, representada pelo prefeito de Milão, Giuseppe Beppe Sala, que
ficou à frente da campanha Milão non si ferma, né? Ou seja, Milão não para, e por conta dessa postura acabou explodindo os casos de infecção e de óbitos naquela cidade, na cidade lá de Milão. Então, por conta disso, a situação se agravou. Muitos países também da Europa fecharam suas fronteiras. Então, vimos nos jornais como as cidades estão desertas. Foi simbólico a missa que o Papa rezou no Vaticano, ali na Praça São Pedro, onde não havia ninguém, né? Então, você vê a dimensão do que é essa pandemia no continente europeu. Ainda na Europa, nós temos um dos líderes lá, né, Boris Johnson, que também ele não acreditava muito na potencialidade, na letalidade dessa doença atingindo o seu país. Então ele era adepto da ideia da imunidade do rebanho, o que é deixar as pessoas livres, circulando livremente no país, pegando a doença e assim desenvolvendo anticorpos para combater esse vírus. Contudo, essa é uma ideia altamente questionada pela comunidade científica internacional. Não tinha respaldo, nenhum especialista nessa área, na área de infectologia, daria respaldo a uma resposta como essa. E aí, o que acontece mais tarde? Boris Johnson vem a contrair, né, o coronavírus, inclusive esteve internado na UTI com complicações respiratórias. Outro momento marcante é o pronunciamento da rainha Elizabeth II, já nos seus 92 anos. Ela foi para a rede nacional pedir à população para cooperar, né, e mostrar a seriedade do evento. Ela fez até uma comparação com o momento que a Inglaterra viveu na Segunda Guerra Mundial, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, onde a população tinha que se recolher, tinha que se abrigar, tomar todos os cuidados. Então você vê aí como a crise se intensifica cada vez mais naquele continente. Do outro lado do Atlântico, nós vamos ter os Estados Unidos, na figura aí do presidente Donald Trump, que também foi uma das figuras políticas internacionais que minimizou os efeitos do coronavírus, não acreditava na potencialidade desta pandemia, né? Acreditava que estava sendo um alarde muito grande. Contudo, ele voltou atrás quando as pesquisas mostraram o nível de infecções que aconteciam nos Estados Unidos e a possibilidade de óbitos serem elevados. Aí, no caso, o alerta vermelho, digamos assim, foi ligado quando Nova York despontou aí como o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Então, um elevado número de mortes, as pessoas superlotando os hospitais, faltando leitos, a ponto de as pessoas que faleciam não tinha mais espaço no cemitério, ou mesmo aquele pessoal que não tinha, a família que não tinha como reaver os corpos, né? Então ficou emblemático aqui o enterro de vários corpos em valas comuns aí em Nova York. E para intensificar mais essa crise, o governo americano cancelou seu repasse de verbas para a Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, que faz parte ali da ONU, recebe financiamento de vários países, dentre eles os Estados Unidos é o que tem um repasse de verba muito maior. Essa verba é utilizada para a realização de ações de pesquisa e desenvolvimento de tratamento, que no momento como o que nós vivemos agora é extremamente crucial. E aí os Estados Unidos retiram esse repasse para usar dentro do seu território, adquirindo assim então uma postura mais nacionalista no enfrentamento desse vírus. E o Brasil? Como é que o Brasil aparece nesse cenário? Tá? O presidente Jair Bolsonaro também foi um dos líderes que diminui a intensidade dessa crise, ou seja, não acredita que um vírus desse possa ser tão letal. Então ele apresenta uma postura de ser crítico ao afastamento social, alegando que isso vai prejudicar muito mais a vida dos brasileiros, porque vai trazer uma crise financeira muito grande. Bem, quanto a esse aspecto, crise financeira já é dito por vários especialistas na área de economia que vai ocorrer sim, já está ocorrendo, e depois, quando passar mais o surto desta pandemia, o mundo vai se deparar com uma grande recessão econômica muito maior do que aquela da década de 1929, que foi a crise ali da Bolsa de Valores. Então, a postura do presidente brasileiro chamou a atenção da comunidade internacional, da forma como ele está agindo. Mais recentemente,
foi publicado no Washington Post um texto, né, um editorial logo do Washington Post, que coloca o presidente Bolsonaro como um dos piores líderes governantes no enfrentamento da pandemia. E aí, então, você tem o Bolsonaro do lado dos líderes do Turcomenistão, da Bielorrússia e da Nicarágua. Interessante que esse último país, o presidente também nega as potencialidades do vírus, mas ele está assumido há 32 dias, né? Então, você vê essa situação muito complicada no mundo. Ainda falando sobre o Brasil, é interessante ressaltarmos que o Brasil é o 6º país em desigualdade no mundo. E esse quadro de vulnerabilidade social pode e vai agravar muito mais o contágio da população brasileira, sobretudo aquela mais pobre. O Brasil é um país que tem muitas comunidades, muitas favelas, áreas de cidades sem infraestrutura, sem saneamento básico, casas apertadas e superlotadas. Então, isso é um ambiente muito potencial de dispersão do vírus nessas áreas das áreas da cidade. Isso até levanta a necessidade da reforma urbana, que a gente sempre fala na área de geografia urbana como necessário para garantir o direito à cidade e, nesse caso aí, um direito à vida, né? Então, esse é o cenário que nós temos no Brasil, por conta dessa desigualdade social, ele ser um potencializador, um catalisador do contágio. E o Covid-19, ele seria um marco para o fim do século XX? É estranho fazer essa pergunta, uma vez que nós já estamos no século XXI. Né? Entendemos que a mudança de século acontece de cada 100 anos, muda o século, mudou tudo. Contudo, para a professora Lisa Schwartz, antropóloga, historiadora e professora titular da Universidade de São Paulo, não acontece dessa forma. Ela acredita que a vivência, a experiência humana é que faz esse marco. Então, ela resgata, por exemplo, os ensinamentos do historiador britânico Eric Hobsbawm, que diz, por exemplo, que o século XIX ele só terminou ali depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui ocorreu em 1914 e 1918. Portanto, esse conflito mundial ele põe fim ao século XIX. Então, ela, fazendo referência a isso, acredita que a pandemia do coronavírus coloca fim ao século XX, porque há muitas discussões que o século XX carecia de um marco para o seu fim. E ela vê o coronavírus, a pandemia do coronavírus, como marco do fim do século XX. Século XX esse, marcado pelo desenvolvimento de tecnologias, mas que agora a pandemia mostra esses seus limites. Então foi investido muito em tecnologias, sobretudo tecnologias de informação, mas sistemas de saúde, por exemplo, ficou muito aquém. E aí, no momento como esse, de uma pandemia, os limites da tecnologia não conseguem dar conta de ajudar no combate a esta pandemia. Para outros pensadores, a pandemia aqui do Covid-19 marcaria o fim da globalização. É o que pensa o filósofo britânico John Gray. Para ele, as últimas décadas da hiperglobalização, o capitalismo liberal estão falidos e encontraram seu fim. Né? Então, a crise que estamos passando agora, segundo o John Gray, é um ponto de virada na história. Então, o auge da globalização chegou ao fim. O sistema econômico baseado na produção global, em longas cadeias de suprimentos espalhados pelo mundo, encontra seus obstáculos e vai se tornar menos interconectado. Para esse pensador, a nossa vida agora, a partir de agora, será mais fisicamente limitada e mais virtual do que antes. Ainda, esse filósofo, John Gray, acredita que as fronteiras estão ficando mais rígidas, até por conta do controle fluxo de pessoas, né? Os países se fecharam. Então ele acredita que isso acabará se perdurando após a crise do Covid. Então as fronteiras se tornarão mais rígidas, né? E ele também não vê, digamos assim, expectativas de resolução dessa crise com a cooperação internacional. Então ele acha que os países vão se fechar mais numa postura nacionalista. Contudo, cabe aqui fazer uma pergunta, mas faz sentido fechar as fronteiras para lutar contra o coronavírus, que é um organismo que não tem passaporte, que não enxerga limites entre países, não enxerga ideologias, não enxerga diferenças sociais? Faz sentido retornar esse nacionalismo diante de uma crise global?
E aí entra os pensamentos do historiador Yuval Noah Harari, né? Ele fala que esse momento que nós estamos vivendo da pandemia é um grande teste de cidadania global. A humanidade se encontra diante de um dilema étnico, onde ela tem que optar por voltar para um isolamento nacionalista ou a solidariedade global para superar esses obstáculos dessa crise. Então, para ele acredita que a humanidade hoje precisa de um plano global para enfrentar essas grandes questões. E seria esse grande plano global se traduzindo numa constituição mundial? Pode parecer loucura, mas no fim de 2019, dezembro de 2019, grupos de juristas, ativistas e especialistas no assunto, né, se reuniram para debater esta possibilidade. E aí foi lançada essa ideia colossal, né, no evento realizado em Roma, onde eles proporam foi proposto a elaboração de uma Constituição da Terra, né, uma ferramenta global de governança. Segundo o ex-juiz e filósofo italiano Luigi Ferrajoli, não se trataria da constituição de um governo global, tá? Não se trataria de passar por cima da autonomia nacional de cada nação, mas sim de criar um pacto, uma constituição que permitisse uma boa governança, sobretudo nesses tempos de crise que estamos vivendo. Então, para ele, isso não seria uma hipótese utópica, e sim a resposta mais racional e realista que podemos dar no momento. Outro pensador faz uma reflexão sobre a relação do coronavírus, né, e o meio ambiente. Segundo ele, nós não podemos voltar para a economia que nós temos hoje, que foi uma economia degradante, que avança sobre o meio ambiente, tá? Na visão do Bruno Latour, ele acredita que, a passada a crise da pandemia, né, as nações, o empresariado global, vai querer enfrentar essa crise econômica usando as mesmas ferramentas que criaram a degradação ambiental. Então ele prevê, por exemplo, mais lançamento de gases na atmosfera, mais destruição das matas, aumento das minerações, tudo que a gente já conhece de como é a economia que a gente tem hoje, né, em relação ao meio ambiente. Então, o temor dele é que se volte para esta economia destrutiva do meio ambiente para resolver a crise que aí se avizinha, quando, na verdade, deveríamos adquirir um outro tipo de economia mais voltada para o bem-estar humano e conservação dos recursos naturais. Ainda nessa linha de raciocínio, nós vamos ter, né, a Inger Andersen, que é chefe de meio ambiente da ONU, e ela fala que esse cenário que estamos vivendo nada mais é do que um alerta da natureza. Segundo ela e outros especialistas, a humanidade está pressionando demais o mundo natural. Tá? Existem muitas doenças mortais aí na vida selvagem, em que a civilização de hoje, cada vez que avança nos ecossistemas, possibilita a liberação de patógenos letais para a humanidade. Então, a degradação ambiental, segundo ela, precisa terminar, pois a vida selvagem ela está entrando em contato cada vez mais com os seres humanos, com a sociedade. Um exemplo do que a gente viu aí seriam os mercados de animais vivos que acontecem aí no mundo, sobretudo na Ásia. Isso se tornaria uma tigela ideal para a liberação de doenças. Ora, uma vez que você tem vários animais de várias espécies sendo transportados de formas irregulares, os animais assustados, mal alimentados, excretando substâncias de seus organismos que ali carregam esses patógenos, esses vírus, isso pode alimentar uma situação de proliferação de vírus que a sociedade desconhece, que a ciência desconhece. Vale ainda lembrar que os últimos surtos de doenças são surtos que têm transmissão de animais para seres humanos. Vejamos, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos surtos de ebola, a gripe aviária, a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, a febre do Rift Valley, a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, e o vírus do Nilo Ocidental, e também o vírus do Zika, conhecido aqui de nós brasileiros, tá? Todos esses vírus são vírus que passam de animais para seres humanos. E ainda sobre o Covid, né, que é o que nós estamos vivenciando, a comunidade científica já tinha lançado inúmeros alertas da possibilidade de uma pandemia proveniente desse tipo de vírus, SARS-CoV, porque o número de, por exemplo, o número de animais sendo vendidos
nesses mercados, o consumo de, por exemplo, de morcegos, ferraduras, né, seria uma situação que abriria as portas para esse vírus. Então a Sociedade Científica Mundial já estava soltando esses alertas aí sobre a proliferação desses vírus potencialmente letais para a humanidade. Então, pessoal, observamos como é o contexto da pandemia na globalização e como isso está mudando o cenário internacional, né? É algo muito recente, muito novo, então eu quis apresentar aqui para vocês o desenvolvimento de pensamento de alguns intelectuais que estão se debruçando sobre o momento, mas ainda assim ninguém pode dizer com tamanha certeza o que vai ser do futuro. Então, assim, não dá para prever exatamente o que vai acontecer. Sabe-se que teremos uma recessão econômica muito grande e não temos uma noção exata de como as nações vão agir, como os blocos econômicos que a gente estudou aqui, tá? Vão agir para lidar com essa situação. Tudo que podemos apontar é que há essa mudança brusca no modo de vida humana e esse, acredito, agora opinião minha mesmo, reflexão minha, que é um alerta das implicações do que o ser humano faz com o meio ambiente. O que podemos apontar é que a ordem geopolítica mundial vai mudar completamente e, com isso, o espaço geográfico.